E o Líderes Futuristas conta histórias, cases de sucesso, histórias inspiradoras, e hoje estou com ela, direto de São Paulo, aqui na capital do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Júlia Barbero. Ela que é cirurgiã, dentista, ela que vai contar um pouquinho da história dela aqui para nós. Boa noite, Júlia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu queria agradecer a presença aqui no programa de hoje, pela oportunidade de estar contando um pouquinho da minha história e da minha trajetória dentro da odontologia. Conta pra gente como que tu nasceu essa paixão pelo odonto, foi desde pequena, como que tu entrou nessa área? Bom, eu venho de uma família que na verdade não tem profissionais nessa área, né? Então minha mãe é professora, meu pai ele é empresário e eu não tenho nenhum parente, na verdade, que atua na área da odonto, né? E desde pequena foi uma coisa muito nata, assim, né? Então, eu lembro de ter lá 5 anos de idade e começar a brincar disso, né? E meus pais sempre me incentivaram. Brincava de dentista. De dentista, e isso sempre foi crescendo dentro de mim, né? E quando chegou a hora de eu tomar a decisão, na verdade, não tinha uma decisão a ser tomada, né? Na verdade, isso já estava dentro de mim e quando a gente tem que marcar as opções, né, primeira, segunda opção, na verdade eu marquei só uma, porque era essa a minha opção. E aí eu cursei odonto, né, foi uma época até um pouquinho atribulada, porque eu peguei bem a época da pandemia, né, então foi uma época difícil, exato, foi bem difícil, consegui me formar, né, e aí depois eu fiz mestrado em odontologia, né, então hoje em dia eu sou mestre. E agora eu curso 3 pós-graduações, né, de uma só vez. E eu sou totalmente apaixonada pela área, assim, então eu gosto muito e eu não me arrependo nem um pouquinho de ter escolhido isso para minha vida. E hoje tu trabalha num consultório próprio ou tu trabalha para clínicas? Como que funciona? Hoje em dia eu atuo na área da endodontia, né, então é a especialidade que faz tratamentos de canal. E eu atuo em diversas clínicas, né? Então tem cada dia da semana. Tem uma agenda mesclada. Exato, cada dia da semana, dependendo da necessidade. Eu tenho parceiros, né, que me ligam e falam: olha, eu preciso de você aqui, tô com um paciente com um caso tal, preciso que você me ajude a resolver. Qual é o pior caso de resolver? Eu acredito que os casos onde nós temos lesões muito grandes. Né? Então tem pacientes que têm infecções muito extensas, nós já temos um grau de perda óssea muito grande, então nós temos que trabalhar com esse paciente. Não são todos os tratamentos que nós conseguimos fazer em sessão única, né? Hoje em dia, lógico, com o avanço, né, da tecnologia, Que tudo avançou hoje em dia, né? Com certeza, eu trabalho muito com a tecnologia. Então 90% dos casos, 80% dos casos a gente consegue trabalhar em momento único, então o tratamento de canal não é mais aquele tratamento onde o paciente precisa ficar retornando, né, diversas vezes no consultório como era antigamente. Hoje em dia a gente consegue ter uma resolução. Qual é o procedimento hoje em dia do tratamento de canal? O paciente chega na clínica, lógico que isso vai depender do diagnóstico, né, do paciente, então nós dentro da endodontia nós temos diversos diagnósticos. Feito o diagnóstico, o paciente chega na clínica, nós fazemos o acesso desses canais radiculares, né? E fazemos o tratamento de forma mecanizada, né? Então o tratamento ele é realizado com motor endodôntico, então isso proporciona para o paciente muito mais conforto e um tratamento muito mais resolutivo também, né? Com uma maior longevidade para esse dente. E a tecnologia vai avançando e cada dia que passa tem algo novo dentro de todas as profissões, na verdade, né? Com certeza. Até assim, em termos de radiografia, né? Então, nós temos hoje em dia ainda, né, radiografias analógicas, onde a gente tem que passar a imagem radiográfica num processamento para ela ficar pronta, mas eu, por exemplo, eu atuo com um sensor radiográfico e com raio-x portátil. Então a gente faz a radiografia ali no momento, a radiografia já sai na hora na tela do computador, então a gente não precisa fazer esse processamento. Né? Na endo, principalmente, a gente precisa fazer várias tomadas radiográficas para ter certeza que nós trabalhamos no comprimento certo, né? Ou então que nós passamos a medicação por todo o comprimento do dente. E com isso facilita a nossa vida, de uma forma... E tu como cirurgiã dentista, né? O que tu me diz dessas modernidades na área de odonto, né? Como as lentes de resina, as lentes, né? Olha, eu acredito que esses procedimentos, né, assim como todos os procedimentos, na verdade, eles têm que ser feitos por profissionais muito capacitados.
né? Então, são procedimentos onde nós não podemos ter interferências, né? Porque hoje em dia as pessoas não fazem porque estão precisando de fazer, né? Elas fazem pro bonito. Nós temos mercado para tudo, né? Nós temos mercado para os pacientes que realmente necessitam daquele tratamento. Eu acredito que seja uma parcela menor da população. E nós temos mercado para os pacientes que realmente veem, né, se influenciam. A naturalidade, né? Depende também do extrato, né? Então, o ideal é ser realizada com um profissional que trabalhe com estratificação da resina, né? Então, a resina, assim como o dente, ela tem que reproduzir as características do dente. Então, ela é construída em camadas. Então, uma camada mais opaca por baixo, né, reproduzindo a dentina, que é esse tecido mais opaco, né, mais amarelado, fica por baixo. Depois um extrato mais translúcido, que imita o esmalte. Essa modernidade, as lentes, né, para os dentes, elas não prejudicam o dente, próprio dente da pessoa? Nós temos vários tipos de procedimentos, né? Então, nós temos as lentes, nós temos as facetas em resina e nós temos as coroas também. Cada tipo de procedimento... Coroa não tinha a coroa ela é uma prótese, né, unitária, onde o paciente geralmente ele já perdeu, ou o dente ele já está mais debilitado e tem que ser feito um preparo maior do dente, né? Ela ocupa toda a região do dente, né? Ela veste o dente. Já a faceta, a lente, elas são procedimentos mais mínimos, né? Então o preparo ele é mais superficial. Mas igual precisa lixar o dente. É preciso fazer um preparo, né? Se você somente acrescenta material, o término não vai ficar legal, vai ficar com uma espessura, né, maior, então precisa de um certo cuidado na hora de ser realizado. Mas acaba tirando a esmaltação, né? Sim, dependendo da abrasão que é realizada na superfície, vai tirar um pouquinho, sim. E tu, como profissional da saúde, o que tu espera, assim, no teu ramo, né, de avanços da odonto? Olha, cada vez mais a gente está avançando em todos os sentidos, né? Tanto sendo na minha área, que é a endodontia, né? Por exemplo, nós avançamos em termos de tratamento, então duração de tratamento hoje em dia é muito mais rápido, muito mais resolutivo, né? A gente consegue dar uma segurança maior para o paciente. Nós temos avanços em diversas áreas, né? Cada vez mais as cirurgias são mais minimamente invasivas, a odontologia restauradora principalmente, né? Hoje em dia ela visa muito mais a prevenção do que o tratamento em si. Então, quanto mais a gente consegue prevenir que o paciente tenha que ser submetido a um procedimento, é melhor. É isso que a gente quer para a odontologia, né? Então, a gente foca em política de saúde, a gente foca em prevenção. Teria que trabalhar uma política forte da parte da prevenção, né? Isso. Porque a sociedade não tem esse costume, né? Exato. E isso é no Brasil todo. Cada vez mais a gente pega no pé, né? E visa essa prevenção em todos os sentidos. Né? Por exemplo, a minha primeira especialidade que eu escolhi foi endodontia, né? Para fazer tratamento de pessoas que já tinham chegado num ponto onde o dente já tinha sido comprometido. Mas se eu pego um dente onde a gente ainda consegue salvar, né? Manter ali sem a endodontia, a gente vai fazer isso. Essa é a abordagem que a gente tem que ter, da mínima intervenção. Né? Qual a área que tu mais gosta Olha, a minha paixão é a endodontia, né? Então eu sou completamente apaixonada, eu sou bem suspeita para falar, eu gosto muito, né? Tu gosta também de ver a autoestima das pessoas, com certeza, né? Com certeza. Tanto no ponto de vista de saúde, né? Quanto no ponto de vista estético também. Então agora, né, eu estou iniciando na área estética, então estou com 2 pós-graduações aí na área da estética, né? Então estou começando na harmonização orofacial e também nas cirurgias, né, da face. Mas no ponto de vista odontológico, a minha especialidade no momento é a endodontia. Antigamente as pessoas usavam, como é que se chama? Não é chapa, né? Como é que se chama na área de odonto? Mas para quê? Para qual sentido? Que hoje existe prótese, né? Dentária. Isso era encaixe. Como é que se chama? Então, dentro da prótese, nós temos diversos tipos de prótese, né? Então, tem a prótese removível, que ela é uma prótese onde ela tem os grampinhos fixos nos dentes. Tem a prótese total, onde ela é para pacientes que não tem nenhum aqui dente. O gaúcho, gente, é muito... É engraçado de falar que o gaúcho chama de chapa. É a chapa da pessoa, que ela pega e encaixa no dente, ela tira e bota. Então deve Como ser se a chama? prótese total. Isso, aqui o gaúcho chama de chapa. A
verdade. Tem as diferenças aí de dialeto, né? O gaúcho chama de chapa aqui. Mas hoje em dia as próteses estão bem avançadas, né? Muito. Tem um implante dentário que é por unidade, não é? Sim, depende da necessidade do paciente. Então, tem pacientes que eles procuram a clínica odontológica para fazer reabilitações pontuais, né? Então, elementos unitários. Então, o paciente perdeu, por exemplo, um elemento, então ele vem reabilitar aquele elemento, né? Geralmente, pacientes mais jovens, pacientes que tiveram alguma perda dental ali pontual, a gente reabilita dessa forma, né? E pacientes com mais idade, uma idade mais avançada, já vão perdendo mais elementos, então a gente vai fazendo uma reabilitação, né? Vai crescendo essa reabilitação. Reabilitações com implantes, tem pacientes que não tem nenhum dos dentes, né? Então, nós conseguimos fazer a instalação de alguns implantes em pontos estratégicos e realizar a instalação de uma prótese total sobre esses implantes. E é o público que mais procura a área são os pacientes mais velhos, né? Olha, nós temos pacientes de todas as faixas etárias, né? Então vai depender muito da área que você vai escolher dentro da odontologia. E né? São Paulo é igual aqui o Rio Grande do Sul? Aqui o gaúcho ele espera estar na pior situação dentária para procurar um médico, né? Como que funciona lá em São Paulo? Olha, é o que eu te disse, a gente atende pacientes de diversas faixas etárias, né? Então tem pacientes que vêm procurar a clínica odontológica com uma necessidade estética, então são pacientes que têm boa higiene oral, boa saúde dental. Tem pacientes que realmente é um elemento pontual só, então assim, lá eu vejo de tudo. Não necessariamente o meu público, principalmente, né, não é um público que apresenta tantas, né, perdas, assim, porque eu não trabalho muito com prótese, a minha área mesmo é endodontia, então o paciente vem até mim, paixão. É a minha paixão. E no futuro tu pensa em empreender? Olha, na área? Montar o teu consultório? Eu acho que isso sempre é um objetivo, né, para o profissional da saúde, então eu acho que chega uma hora a gente meio que precisa, né, de montar o nosso estabelecimento e fazer o nosso nome também. Mas no momento eu atendo pontualmente, né? E tenho me dado muito bem, assim, dessa forma. E vai criando uma carteira de clientes, né? Com certeza, porque assim, na verdade, além da minha formação clínica, né? Eu também tenho a formação acadêmica. Então, eu sou mestre em clínicas odontológicas, fiz meu mestrado logo que eu saí da minha graduação, né? Então, eu também tenho esse objetivo de futuramente estar dentro de uma sala de aula, né? E formar novos profissionais. Então, eu também tenho isso dentro de mim, sabe? Querer compartilhar essa paixão pela odontologia. Deixar um legado, exato, né? Exato. Que não basta só a gente ser um grande profissional. Porque aqui é uma vida que quando a gente se for, alguém tem que lembrar da gente, do que a gente fez, sabe? Exato. Eu acho muito importante essa história do legado, de passar o conhecimento das pessoas. Eu acho que hoje em dia nossa sociedade ela carece de bons profissionais, né? Carece. Então eu acho que passar essa paixão pela odontologia, né, é muito importante. Frisar que o conhecimento vai te levar longe, né? Então dar valor a isso, dar importância a isso é muito importante. Então eu acredito muito nisso, eu acredito muito nesse poder do ensino, né? A tua família não veio da área médica, né? Não era da área da saúde, né? Não. Vamos falar da área da saúde. Como que eles te incentivaram ou foi algo que nasceu só de ti? Como que foi? Meus pais sempre me incentivaram muito, eles sempre me apoiaram, sempre apoiaram minha decisão. Então, como eu falei, né? Era uma brincadeira. Então, brinquedos nessa área a gente sempre encontra. E aí eu sempre recebi em datas comemorativas brinquedos que me incentivassem a desenvolver isso, né? E aí eu cresci nisso, meus pais sempre me apoiaram, sempre me incentivaram. Inclusive eu tenho 3 irmãos, né? Um irmão e uma irmã, e meu irmão hoje em dia ele faz odonto também. Também tá na área, né? Então ele tá seguindo, acredito que ele tá seguindo aí também Qual a área esse gancho. Que ele quer se especializar? Olha, ele ainda tá muito no começo. Tá no começo. Tá no começo, mas ele já trabalha dentro de uma instituição, né? Uma faculdade, inclusive, de odontologia, e ele tá gostando bastante, né? Ele sempre troca muita figurinha comigo, ele tá começando os atendimentos na faculdade agora, então ele sempre vem, pergunta, o que você acha que eu posso fazer, né? Legal. E isso é muito legal porque é dentro de casa, né? Então eu consigo trazer isso dentro de casa. Para mim é muito importante. Porque quando a gente tem um incentivo familiar, gente, as coisas fluem com mais leveza, né? E o que tu deixa, assim, de uma mensagem para o nosso pessoal de casa
que queiram entrar para a área de odonto, assim, uma mensagem de incentivo para as pessoas? Olha, meus pais sempre falaram para mim, né, que a única coisa que não podem tirar de você é o seu conhecimento, né? Então, assim, eu acredito que se você persistir e estudar e focar nisso, colocar isso acima de tudo, assim, você com certeza vai ser um profissional diferenciado, né? Colocar esse conhecimento acima e seguir em frente. Nunca desistir dos seus sonhos, porque por mais que existam empecilhos na nossa vida, né, eles estão ali por algum motivo e você com certeza vai tirar alguma lição disso. Então, eu acho que isso é o mais importante. E tu que sempre teve esse sonho, tu tem um sonho de fazer especializações fora do país também? Eu acho que isso é um grande diferencial. Inclusive, a faculdade onde eu tenho feito as minhas pós-graduações na área da estética, ela oferece isso. Então, eu acho que isso é muito importante, porque nós temos certos diferenciais que nós encontramos, né, fora do país. E com certeza, eu sou uma pessoa que assim, eu aceito todas as portas que se abrem para mim e eu agarro todas as oportunidades. Não tem medo, né? Não, que o medo paralisa a gente. Não, com certeza não. O mestrado foi uma oportunidade, né, da faculdade em que eu me graduei, eu abracei essa oportunidade e conquistei isso, né? Isso é muito importante. As especializações também foram aparecendo e eu fui sempre abraçando, então eu acho que assim, é abraçar as oportunidades que nós temos na vida, né? Principalmente quando a gente fala de estudo, então isso é muito importante. E essa foi mais uma Líderes Futuristas que participou aqui, contando a sua história de inspiração e case de sucesso.